Olá pessoal, sou a Rosângela Leite e nesse vídeo eu vou ensinar a fazer a carteira com 5 divisórias. Essa carteira ela tem um zíper e dentro ela tem 1, 2, 3, 4, 5 divisórias. Espero que vocês gostem. Papel e caneta e vamos anotar as medidas são as seguintes: 12,5 de altura por 21,5 de largura. Do externo, 4 vezes. Você já pode cortar a manta na mesma medida, não deixando nenhum excesso, e passar o zigue-zague toda a volta individual. Sapatilha, metade sobre o tecido, metade fora. Forro na mesma medida, 12,5 de altura por 21,5 de largura. Um tecido que componha o externo que você escolheu, você vai cortar com 10 de altura por 21,5 de largura. 2 vezes. Também vai colocar manta e passar um zigue-zague. A manta usada é a manta fina. Forro na mesma medida, 10 de altura, 21,5 de largura. Zíper, um zíper grosso de 30 centímetros e um fino de 25. 2 cursores, um de cada tamanho, um para cada zíper. E finalizando, 5 por 7, 2 vezes do tecido externo. Essas medidas também estarão na página inicial, se você Vamos começar preferir, pelo tecido composê. O zíper de frente para o tecido, que tem a manta. O forro também de frente para o tecido. Quando eu falo o zíper de frente para o tecido, essa parte mais alta do nylon encosta aqui. E você vai alfinetar pelo lado da manta. Assim você vai conseguir, na hora de costurar, sentir melhor o zíper. Sapatilha ao lado do nylon, agulha para a esquerda. Você costurar, você vai desvirar os dois tecidos para o mesmo lado, vai alfinetar e vai pespontar. Você vai passar uma costura bem delicada aqui, na largura que você quiser. Eu prefiro mais fininha. Feito o pesponto, você vai posicionar sobre esse zíper o outro de 10 por 21,5 e atrás o forro. Você tem que procurar igualar os dois tecidos em cima junto com o zíper e também ter o cuidado de manter aqui a lateral certinha. Vai alfinetar e costurar novamente. Ele vai ficar dessa maneira. Foi costurado. Agora nós vamos pespontar o lado de cá. Depois de pespontado os dois lados, nós vamos marcar em cada lado da manta. Eu fiz a marcação nos dois lados. Você vai marcar 2 centímetros daqui para cá, daqui para cá e daqui para cá e vai riscar. Esse risco ele começa bem junto aqui ao tecido e vem daqui até aqui. Depois que você fizer isso dos dois lados, separa o zíper.
Separou o zíper, você vai pegar uma das partes de 12,5 por 21,5, mais o forro, direito com direito, e vai passar uma costura na margem da sapatilha aqui em cima, tá? Vou passar um vídeo da costura para vocês relembrarem como eu quero essa costura na margem da sapatilha. Com a agulha no meio, a lateral do tecido fica na mesma direção da sapatilha, então você vai fazer toda essa costura na margem da sapatilha. Depois que eu costurei, no lado direito, eu vou juntar a parte do zíper que já está riscada, direito com direito. Você vai alfinetar e costurar. Então, essa costura vem daqui, retrocesso, por cima da linha e para aqui com retrocesso. Você vai repetir nas duas partes. Vamos passar a costura nos dois. Depois de costurado, você vai colocar o cursor. Nós vamos colocar o cursor. Eu vou colocar aqui o tecido na direção, vou tirar o excesso aqui, um pedacinho do zíper para acertar. Fechei os dois lados do zíper, vou colocar de novo o cursor e parar com ele aqui no meio. Observe que esse tecido aqui, ó, ele tem que ficar na mesma direção, para ficar certinho, tá? Esse tecido aqui, maior, que foi costurado, eu vou dobrar. Eu vou tirar ele da frente, para poder fechar essa parte que tem o zíper, que é a bolsinha interna. Então, ele dobrado vai ficar dessa forma. Eu dobrei, os alfinetes estão do lado da manta, porque quando eu fechar essa bolsa, eu vou alfinetar dessa maneira, para desvirar os alfinetes não vão me machucar, porque eu vou tirar antes. O zíper, eu viro o zíper pro lado da manta, ó. Eu dobro ele para cá. E nessa etapa, eu também vou trabalhar com os alfinetes com a cabeça para fora. Porque como tem essa costura aqui de 2 centímetros, é difícil colocar o alfinete com a cabeça para dentro, porque aqui tem um volume de tecido. Então, eu vou alfinetar primeiro o zíper, nos dois lados, nesse e nesse. Depois, eu vou distribuir alfinetando o restante. Ela vai ficar dessa maneira aqui, ó. O alfinete aqui para fora. No forro, como não tem muito volume, eu posso deixar normal, com a cabeça do alfinete para dentro. Depois disso, vou deixar uma abertura no forro, começo a costurar com retrocesso, margem da sapatilha, costuro toda a volta
e paro aqui, calculando uma abertura suficiente para eu poder desvirar. Costurei, já está costurado, vou cortar os cantinhos e desvirar. Tiro todos os alfinetes e desviro. Desvirada, minha bolsa fica assim, ó. A parte que foi fixada antes, a bolsinha que eu fechei aqui dentro. Aqui, nas extremidades do zíper, para ficar com um acabamento melhor, você vai enfiar a tesoura fechada, assim, não pode ser uma tesoura, ela tem que ter esse chanfrado aqui. Você encosta o chanfrado no tecido, não é no zíper, e empurra. Você empurra o tecido que está próximo aqui ao final do tecido, que é para esse cantinho aqui ficar com acabamento melhor. Faço a mesma coisa do outro lado. Fecho um pouquinho, puxo o cursor um pouquinho, vou lá dentro, ó, e empurro o tecido. Assim, o acabamento fica melhor. Agora, a próxima etapa é trabalhar com o zíper grosso e os dois tecidos externos e forro na medida de 12,5 por 21,5. No lado da manta, você vai colocar um de frente para o outro. Se você usar alguma técnica que tenha posição de base, você vai posicionar a base aqui e vai riscar na parte superior, tá? Do seu lado esquerdo, 2 centímetros e do lado direito, 3. Do outro lado, a mesma medida. Se desse lado tem 2, do lado de cá, 2. Sempre um de frente com o outro. Do outro lado, 3, do outro lado, 3. Então, vai ficar assim. Eu vou usar a base para eu poder riscar. Dois centímetros, 3 centímetros. Onde tem 2, 2. E aonde tem 3, também 3. Vou separar o zíper. E nessa parte aqui, eu vou beliscar o zíper, eu vou segurar assim. E essa dobra que eu fiz, eu viro essa dobra para o lado menor, né? Eu dobro como se estivesse fazendo uma pence ou um pequeno mitrado aqui. E o alfinete, ele segura essa dobra que eu fiz, ó. Então, eu fiquei com o meu zíper reto. Esse alfinete que eu tô colocando aqui, ele tem que ficar de um jeito que ele segure essa dobra pra mim. Se você achar melhor, pode também pegar linha e agulha e dar um pontinho nisso. Assim você não trabalha com esse alfinete aqui, tá? Não tem nenhum problema. É só depois de pronto desmanchar esse pontinho para ele não ficar aparecendo. O outro lado, eu vou colocar o zíper assim, para ter certeza que eu tô trabalhando com o lado certo. Vou deixar uma sobrinha, né? Que é para igualar aqui essa dobra que eu fiz. E eu já sei que eu tenho que colocar direito com direito para fazer a dobra também. Então, vou colocar direito com direito, seguro de novo o tecido, já posso largar esse aqui. E vou virar novamente a dobra pro lado menor. Eu dobrei e virei pro lado menor. Vou colocar o alfinete pegando a dobra. Pronto. Então, o zíper, um de frente com o outro, tá dobradinho. Essa medida aqui, ela não precisa, se você não conseguir dobrar, que fique na mesma medida, não tem problema. Isso depois vai ser cortado. Só tem que ter cuidado que ele fique assim,
né? Ele fica espelhado, tá vendo? Um de frente pro outro. Essa dobra, ela vem aqui na marcação dos 2 centímetros. Então, eu vou posicionar o dentinho do zíper a partir dos 2 centímetros e nivelar o restante do zíper aqui em cima. E começar a alfinetar. Quando eu chegar nessa marcação de 3 centímetros, o meu último alfinete vai ficar exatamente na marcação dos 3 centímetros. Pelo outro lado, eu vou tirar o zíper assim, ó, da direção desse tecido, fazendo uma leve curva. Eu não posso dobrar, eu tenho que tirar fazendo uma curva. Então, esse alfinete, ele pode ficar por aqui, porque ele não vai atrapalhar a costura, tá? Você pode prender essa dobra assim. Então, fica alfinetado dessa maneira. O outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Tendo o cuidado de antes, ó, vou pegar o número, os 2 centímetros, o dentinho a partir dos 2 centímetros, mas antes de começar a alfinetar, eu vou conferir se está na mesma direção, ó. Eu coloco junto aqui, pontinha do tecido, e o zíper está na mesma direção, ó. Ele termina junto. Tem que haver um encontro do zíper ali. Então, eu posso deixar o outro e começar a alfinetar esse daqui. Eu primeiro estou alfinetando a parte sem o forro. Depois que eu posicionar esse zíper aqui com o alfinete, vou posicionar o forro aqui e alfinetar junto. Fiz a mesma coisa, ó. E vou alfinetar o forro junto. Alfinetei o forro junto. Repeti o mesmo processo na outra parte. E agora eu vou fazer uma marcação para eu poder costurar. Então, você vai pegar uma régua e vai encostar nesse zíper. Porque eu preciso costurar encostando a sapatilha no zíper. Só que antes dessa dobra não tem zíper. Então, eu não tenho como saber a distância que a sapatilha tem que ficar para quando ela começar a costurar próximo ao zíper, ficar na mesma direção. Para isso, eu vou posicionar uma régua encostada aqui no zíper e vou riscar ao lado do zíper. Então, eu risco entre o zíper e a régua. Dessa maneira, quando eu for para a máquina, eu vou encostar a sapatilha aqui nessa linha, com a agulha para a esquerda, vou conseguir costurar na mesma direção quando a sapatilha chegar aqui no zíper. Vamos lá, vamos para a máquina para você entender melhor. Já posicionei a sapatilha ao lado da linha, a agulha está para a esquerda. Agora eu vou costurar até eu sentir que a sapatilha já está encostando no zíper. Começou a encostar no zíper. Aí aqui eu já vou sentindo e encostando a sapatilha no zíper. Nesse momento, é aquela parte que o zíper
fez a curva. Então, eu já não tenho mais zíper para acompanhar. Então, a sapatilha continua acompanhando a linha. Então, foi costurado os dois. E aí, antes da montagem, eu vou conferir se o zíper ficou aqui na mesma direção. Vou colocar aqui o tecido, ó. A curva do zíper terminou na mesma direção. Aqui do outro lado, o zíper, ele sai do tecido e o finalzinho, ó, ele é costurado sem o zíper. Isso nos dois lados. Então, agora eu pego essa parte que eu terminei agora com a que eu já havia feito, que tem já essa bolsinha aqui dentro. Então, se eu fechar o zíper, eu sei que a minha bolsa, para uma pessoa destra, ela vai fechar da direita para a esquerda. Ela abre para cá, fecha para a esquerda. Para uma pessoa canhota, abre da direita para a esquerda. Então, você tem que pensar nisso antes. O padrão é você fazer para pessoa destra, né? Com as exceções. Então, se o meu zíper fecha para cá, aqui na curva, o zíper também fecha para cá. Então, eu vou posicionar o forro dessa parte com o forro do lado de cá, ó. Então, eu já sei que o zíper vai fechar para o mesmo lado da bolsinha de dentro. O que eu vou fazer? Esse forro aqui, junto desse, eu seguro aqui no forro e abro. Eu vou alfinetar já aqui nessa costura, que é para não ter risco. Toda essa outra parte que tá sobrando aqui da bolsinha e o outro lado que foi costurado, eu deixo aqui, eu vou dobrar, eu vou empurrar para dentro e vou alfinetar. Eu vou alfinetar dos dois lados. Então, eu vou alfinetar esse lado, vou alfinetar esse lado também. Forro com forro, parte de manta com manta. Vai ficar dessa maneira aqui, ó. Aqui já foi alfinetado e também costurado. A bolsa tá dentro com aquela outra parte costurada. Deixei uma abertura aqui no forro. Então, foi retrocesso, costurei e parei com retrocesso. Para quem sentir dificuldade em passar a costura porque tem muita coisa aqui dentro, você pode alfinetar e pode fazer assim, ó. Você começa a costurar daqui, retrocesso, costura, para aqui no forro com retrocesso. Retrocesso, costura, para com retrocesso. Depois, você empurra tudo que tá aqui para dentro e costura essa parte aqui, com retrocesso no início e no fim. Fiz essa etapa, vou desvirar, vou tirar os alfinetes e vou puxar a bolsinha que tá aqui dentro. Vai ficar dessa maneira. A curva para esse lado, o zíper fechando para este lado e a outra parte solta aqui pra gente costurar agora, tá? Posicionei a outra metade de frente, alfinetei as costuras, retrocesso, costurei toda a volta, retrocesso. Do mesmo jeito que você fez a outra parte, pode ser direto ou costura, costura e depois vem aqui e costura essa parte. Fica mais fácil. Então, agora eu vou cortar os cantinhos e vou desvirar. Quando eu desvirar, eu vou arrumar toda a parte da bolsa.
Pela abertura do forro, eu enfio a tesoura e vou arrumar os cantinhos. Faço isso em todas as etapas, né? Sempre dessa maneira. A abertura dentro de cada parte dessa, você pode fechar a mão ou a máquina com uma costura bem fininha e com a linha na cor do tecido. Todo trabalho você deve usar linha na cor da estampa. Jamais usar linha branca como acabamento, pesponto. Você pode até usar linha branca na parte interna, mas na parte externa, na hora de finalizar acabamento, pesponto, linha na mesma cor do tecido. Antes de colocar o próximo zíper, você vai pespontar toda a volta dessa e dessa. Essa daqui eu já fiz, só para você ter uma ideia. Fiz toda a volta. Depois que eu fizer os pespontos, eu vou colocar o cursor. Na hora de colocar o cursor, eu junto a pontinha aqui bem certo, ó. Vou juntar. Vou segurando o zíper até o final. Para quem tiver dificuldade em fazer isso sem alfinetar, pode alfinetar o zíper. E lá no final você vai acertar, para que não tenha nenhuma diferença na hora de colocar o cursor. Só um pedacinho. Você vai repetir esse processo até que o cursor termine certinho lá na frente, ó. Tem que terminar certinho. E aí a sua bolsa fica desse jeito. Na finalização, nós vamos pegar o tecido de 5 centímetros por 7, colocar direito com direito, costurar, deixando uma abertura. Então, eu costuro com retrocesso, faço os 4 cantos, paro com retrocesso. Depois que eu costurei, eu cortei os cantinhos e vou desvirar. Você vai colocar essa abertura dobradinha, vai no ferro e vai passar. Depois que você passar no ferro, você vai colocar o zíper dentro da abertura. E vai centralizar. Vai centralizar, alfinetar e passar uma costura toda a volta, reforçando aqui na parte do zíper. Ficando dessa maneira. Então, foi costurado. A bolsa já tem pesponto nos dois lados.
Existem duas maneiras de finalizar. Uma é você deixando essa parte solta, aí para isso você corta menor um pouco o zíper e deixa esse tecido dando um acabamento aqui. Aí não há necessidade desse tecido ser 5 centímetros por 7. Ele pode ser 5 por 5, né? Você vai fazer o mesmo acabamento, colocar aqui, só que vai, ao invés de só costurar em volta, você vai fazer a maneira de você finalizar. Eu vou pegar esse tecido, vou tirar da frente, vou colocar um alfinete aqui. Deixar essa parte aqui livre. Quando você quiser fazer esse tipo de acabamento, na hora em que você fixou o de 10 por 21,5, eu já vou já mostrar para você essa etapa. Você, ao invés de costurar 2 centímetros toda a volta, você vai costurar nas laterais 3 centímetros, 3 e 3, e na base 2, porque assim você vai ter um pouco mais de espaço aqui. Vou pegar na pontinha, e aqui eu posso optar por 2 tipos de acabamento. Ou eu vou passar um zigue-zague bem fechadinho, que é o que eu vou fazer a seguir, ou você também pode colocar um ilhós segurando aqui, tá? Ele pega em todos os tecidos, pega nessa parte aqui da bolsinha, da que fica dentro, e pega também nessa parte. Eu vou fazer o zigue-zague. O modelo foi finalizado. Fixei o zíper, pespontei. Bom, pessoal, esse foi mais um modelo. Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau!